Boa noite, gente. Bem-vinda. Boa noite, Solen. Boa noite, Rosângela, Dino. Miguel, boa noite. Boa noite a todos. Prazer poder estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não sei o que está acontecendo hoje. Alto e claro, alto e claro. Mas a imagem está travando. Eu estou ouvindo muito bem. A imagem de vocês trava um pouco, né? Algumas imagens. É por causa de uma camisa aí que faz travar. Estou ouvindo bem, pastor. Ah, obrigado. Obrigado, viu? Bom, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 32. Né? Depois eu vou tirar de novo para deixar a camisa aqui e destravar um pouco essa tela, né, com a camiseta. Mas que friozinho, hein? Friozinho gostoso. Eu estou em São Paulo. Né? A minha esposa está em Ibiúna. Ela precisou cuidar lá ainda da chácara, que a minha sogra ainda não chegou. E eu precisei vir para São Paulo para ajudar em algumas coisas lá na igreja. Salmo 32. Deixa eu só passar aqui alguns avisos para vocês a respeito do retorno da igreja. Pode ser que daqui a alguns 2 ou 3 domingos, se tudo evoluir melhor, a igreja talvez aumente o número de pessoas que vão poder entrar no culto aos domingos, talvez de 400 para 500 pessoas, ou um pouquinho mais. E evoluindo ainda um pouquinho mais, a igreja talvez também comece a oferecer 2 encontros de cultos. Talvez um de manhã e o outro à tarde. Nós não podemos fazer aqueles 2 que aconteciam no período da manhã, porque se fizer isso com 500 pessoas no primeiro culto, 500 no segundo, significa que em algum momento nós vamos nos encontrar aí em 1000 pessoas. E a igreja ela não vai fazer isso, né? Então, provavelmente, talvez no final do domingo, tenha o segundo culto. Tá? Mas orem por isso. Né? A respeito dos PGs, eu ainda não tenho nenhuma posição ainda clara da igreja. O que eu tenho é que talvez lá para o final de setembro ou começo de outubro a gente comece a liberar os pequenos grupos a se encontrarem nas casas, né? Mas sem a gente estimular muito, aí vai depender de cada PG, de cada líder, né? Para poder fazer esses encontros, porque depende também de todos terem tomado vacina, de ter os protocolos dentro da casa. Provavelmente os PGs que abrirem suas casas vão ter que mesclar entre uma quantidade de pessoas que vão poder entrar na casa e aqueles que vão ter que fazer online. Tá? A respeito do PG de esportes, ele só que nós temos, eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós temos vôlei, tinha, né? Vôlei toda segunda-feira, futebol toda quarta, tinha basquete toda quinta e um outro futebol que era o futebol sênior toda sexta-feira. E eles foram cancelados por causa do Covid, mas eles só devem retornar no próximo ano. Esse ano não volta a parte de esporte ainda. Tá ok? Salmo 32. Salmo de Davi. Diz assim. Só vou pedir para vocês fecharem os microfones. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse,
confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, vou ler de novo aqui, a partir do verso 6. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E, sob as minhas vistas, lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem, todos vocês que são retos de coração. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem, todos vocês que são retos de coração. Amém. Vou fazer uma oração, pedir para o Cavalcante orar, e depois nós vamos ter o nosso tempo de louvor. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado por esse chamado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque isso é fruto da Tua graça, do Teu amor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que não volta para Ti vazia, mas prospera naquilo que o Senhor enviou essa noite, Pai. Que nossos corações possam se alegrar, exultar, que possamos, Pai, jubilar na Tua presença, Deus. Senhor, recebe, Senhor, todo o louvor que iremos fazer essa noite. Ouve as nossas orações. Fala conosco, porque necessitamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar aqui 2 músicas para nós louvarmos a Deus. Então, eu vou pedir para vocês manterem aí o microfone fechado, eu vou fechar também. As 2 músicas são bem conhecidas, assim podemos louvar ao nosso Senhor. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei.
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Oh, oh, oh. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Senhor Deus, ó Pai, louvamos a Ti, ó Deus. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor. Não há palavras, ó Deus, para expressar a Tua grandeza, aquilo que Tu és para nós. Somos dependentes de Ti. Nos ajude, ó Pai, a compreendê-lo, a entendê-lo, a conhecê-lo. Ó Deus, quebranta o nosso coração, nosso caminhar,
os nossos desejos, para fazermos aquilo, ó Pai, que honra e glorifica o Teu nome. Em muitos momentos, ó Pai, nos achamos fracos para suportar aquilo que temos passado. Sentimentos, perdas, ansiedade, incertezas. Mas buscamos no Senhor, ó Pai, nos fortalecer em Ti. Por isso estamos aqui hoje, como família, como grupo, pequeno grupo, como igreja, reunidos, para demonstrar, ó Pai, a nossa pequenez, a nossa dependência de Ti. Fala conosco, ó Deus. Fala nos nossos corações. Nos exorta, nos ame. Nos ajude, ó Pai, a poder compreender cada vez mais o Teu cuidado sobre nós, a Tua direção sobre as nossas vidas. Desvenda, ó Pai, os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração. Sonda-nos, ó Pai. Queremos em tudo, ó Pai, honrar e glorificar o Teu nome. Somos fracos, pecamos. E obrigado, ó Pai, pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, derramado na cruz por nós, que nos limpa, que nos perdoa, e é através dele, ó Pai, que nós temos acesso a conversar com o Senhor, a falar contigo. E é no nome dele, ó Pai, que nós oramos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu ia fazer uma brincadeira, mas acho que eu devia ter feito antes da música, né? Que eu ia falar Shorometa Taio Takaracani Shuezu Shorometa Taio Tokoshi Enishu Esnunau. Aleluia, amém, glória a Deus. Foi um pastor batista falando em línguas aqui hoje. Mas essa é a música, ele é exaltado, o rei exaltado nos céus em japonês. Que é Shurometa Tai Otakarakani. Pode colocar lá depois, ele é exaltado em japonês, que vocês vão achar no YouTube os japoneses cantando essa música e louvando a Deus com ela. Pastor, eu tenho uma amiga japonesa, eu vou perguntar para ela, hein? Eu aprendi essa música com uma japonesa lá, acho que muitos de vocês sabem, eu conheci minha esposa na Inglaterra, né, numa escola de inglês, e eu estava tocando essa música no piano, e veio uma japonesa e começou a cantar. E eu achei tão engraçado, né? Shurometa Tai Otakarakani, que eu pedi para ela me ensinar. E aí, desde lá, né, acho que eu tinha 20 anos na época, hoje eu estou com 50, já são 30 anos aí, mas eu nunca esqueci da música. Né? E só fui ter a curiosidade de ouvir ela sendo cantada por japonês há alguns poucos anos atrás. Que aí eu coloquei no YouTube e acabei ouvindo a música. Né? Mas é uma música linda que exalta o nosso Deus. Hoje eu tenho um grande desafio de falar a respeito da conclusão do livro, de tudo aquilo que nós estudamos. E em uma maneira clássica de se fazer uma conclusão é você ressaltar alguns pontos que nós já vimos, né, em todos os capítulos. Eu pensei em fazer isso, mas enquanto eu pensava a respeito disso, eu comecei a imaginar, mas como nós concluirmos algo que fala sobre a vida de um discípulo de Cristo, um discípulo radical do Senhor Jesus Cristo. Como concluir este tema?
Né? Será que é possível eu e você, como discípulos radicais, concluirmos um tema e dizermos assim, chegamos ao fim, agora eu sei o que é ser um discípulo radical? Né? Será que eu posso arriscar e concluir este tema, este assunto? É interessante como nós, na nossa maneira de aprender desde pequenos, nós aprendemos que os temas eles têm um começo, meio e fim. Uma aula ela tem um começo, meio e fim. Uma matéria na escola ela tem o seu começo, meio e fim. E nós aprendemos a estudar dessa maneira. E torcemos a respeito de ter este fim em alguns assuntos, né, em física, em matemática, em química, ter que aprender todos aquelas regrinhas, aqueles problemas, né, resolver tudo aquilo, fazer aqueles cálculos. Nós, quando estávamos na nossa época de escola, nós torcíamos para que chegássemos até o fim. Né? E com isso a gente foi aprendendo que aprender a respeito de algum assunto existe um começo, meio e fim. E chegamos aqui, então, nesse período, depois de 15 dias, sem não nos encontrarmos, para entrar nesse grande desafio de falar a respeito de uma conclusão de algo que não tem conclusão. Aliás, as escrituras dizem que o nosso corpo, ele será glorificado, será santificado. Então, em termos de sentimento de pecar, isto será restaurado, isso nós chegaremos a um fim. Mas um discípulo de Cristo não se faz apenas, né, pensando no futuro eterno, da vida santa, se faz também do conhecimento do nosso Deus, Pai, e do nosso Deus, Filho. E o Rei Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele fez uma oração ao Pai dele, em uma oração que é dita como uma oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 17, e no versículo 3, Jesus diz que a vida eterna é esta, conhecer o Pai e conhecer o Filho. Então, a vida de um discípulo radical, né, ela se perdura por toda a nossa vida eterna. O nosso conhecimento do nosso Deus, ele ser aumentado a cada dia, a cada instante, porque o nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele é infinito. Em qualquer momento da nossa eternidade, nós vamos conhecer uma parte, uma fração do nosso Deus. E passaremos a eternidade toda conhecendo a respeito dele. Então, a vida de um discípulo radical, ela não se finaliza em nenhum momento da vida dele, enquanto ele existir e nós existiremos eternamente. Não temos como chegar ao fim, como concluir algo que não existe conclusão a respeito da vida. Então, a nossa vida, minha, sua, ela não se faz ao final desta leitura. A vida como discípulo radical do Senhor Jesus Cristo não se faz quando eu termino de ler o livro do John Stott. Ou seja, não se conclui hoje. Não é um problema já terminado, como nós agíamos na nossa época de colegial. Eu posso falar colegial, acho que para todos aqui que vão entender o que é. Né? Não termina quando acaba a matéria.
E a gente diz, por que eu estudei aquilo? Aquilo eu não precisava aprender. Estudar a respeito daquilo que eu e você precisamos como cristãos, ler qualquer texto das Escrituras, ele não termina quando eu termino de ler a Escritura, porque ela é a palavra de Deus e ela é infinita. Não, faz parte da essência do nosso Deus. Então não tem como nós concluirmos um assunto que não tem esta conclusão. Não tem como chegar ao fim. Nem quando chegar ao fim, será o fim da nossa vida como discípulo, como servo, como adorador eterno do nosso Deus Pai e do nosso Deus Filho. Eles são os nossos objetos de louvor. E a eles que nós iremos adorar eternamente, louvar eternamente e dedicar toda a nossa vida no conhecimento dele, servindo com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Então a vida desse discípulo radical, ela não termina. Quando eu estudo essas 8 características a respeito do que o escritor John Stott colocou. Aliás, o capítulo de conclusão do John Stott é um capítulo pequeno, mas que também não finda aqui. Porque ele também diz que eu e você, né, devemos continuar estudando as características do discípulo. Ele considerou 8, mas existem outras características da vida de um discípulo radical, a qual eu e você devemos seguir, a qual eu e você devemos nos esmerar no conhecimento de Deus, nos esmerar em viver a palavra de Deus. Então, significa que ao terminar esse tempo, aquele desafio de ler as Escrituras todos os dias, ele termina, fala assim, ufa, agora o pastor Gustavo não vai mais perguntar para mim se eu estou lendo a Bíblia todos os dias. E nem vai perguntar mais como é que está a minha vida. Não se finda, né, com a conclusão deste livro. Ou seja, não chegamos ao fim. A vida de colegial, né, do primeiro, segundo, terceiro colegial, que sempre era o temor de quem chegava acho que era a 7ª série, acho que era o último, né? O último ano, depois entrava no primeiro colegial, né? Não acabou. Não existe aquela festa final de que, chegamos. Agora eu sou um discípulo, porque eu tenho todo esse conhecimento e a minha vida agora é enraizada em Deus e eu não preciso mais buscá-lo, porque agora eu sei como eu devo viver e pronto, acabou. Então não existe esta conclusão. É interessante que essas perguntas que foram colocadas, todos nós já sabemos a resposta, que não existia fim. Não, que o assunto não se finda ali. Mas é interessante como eu e você agimos como se tivesse findado. Né? Bom, agora acabou. Beleza, então agora eu posso seguir a minha vida como era antes. Nós fazemos isso. Quer ver só? Se você, na época que nós íamos ao culto aos domingos, chegava lá no culto, entrava todo santo, tinha lá o momento de ceia, prestava o culto a Deus, e saía, quando saía, pegava aquele trânsito todo e aquela minha ira começava a aparecer dentro de mim. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas dizerem ali, xingando a pessoa da frente ou fazendo qualquer outra coisa?
né? Mas aí eu falei assim, bom, mas eu quando saí da igreja eu saía tudo bem. E durante a semana, como é que era a sua vida? A gente sempre ficava na expectativa de estar em algum lugar para poder receber algo diferente. Porque nós agimos dessa maneira, né? Como vivíamos no colegial. Um começo, meio e fim da nossa vida. De conhecimento e de viver, de buscar se aprofundar em alguma ciência. Nós fazemos isso com Deus. E um discípulo radical, ele não pode viver desta maneira, porque não existe fim na vida dele de santidade. De buscar a santidade e de buscar se aprofundar no conhecimento de Deus. Não tem como fazer isso. Precisamos, a cada momento, manter a nossa vida reta, a nossa vida íntegra, né, diante de Deus. E não chutar o balde. E não viver como nesse período do colegial, que é muito, que pelo menos para nós, né, que vivemos, não sei como é que é hoje, né, mas para nós que vivemos naquela expectativa do colegial e depois de terminar o colegial, e o colegial era muito curto, né, e esquecer tudo aquilo que foi aprendido. Né, uma etapa terminou. Não, a nossa etapa não terminou. Nós prosseguimos sendo forasteiros neste mundo. Né, prosseguimos sendo filhos de Deus neste mundo. E precisamos prosseguir, então, sendo pessoas diferentes neste mundo. Não há fim. Não tem como concluir algo que não existe uma conclusão. Tratamos a Bíblia, os estudos bíblicos, o tempo de um encontro eclesiástico desta maneira. É importante nós termos isto na nossa mente, para que possamos batalhar com isso. Agora terminou a reunião, agora eu vou, né, falar aquilo que eu quero dentro de casa. Fazer aquilo que eu quero com o meu tempo. Não. Você segue sendo um servo de Deus, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E é importante eu me manter neste assunto por esse tempo todo na introdução. Porque nós precisamos lembrar disso, porque logo nós esquecemos. Logo nós deixamos tudo aquilo que aprendemos quando chega no ambiente de trabalho, ou quando somos tentados em fazer algo que não é agradável diante de Deus. Na semana passada, eu cheguei de viagem na segunda-feira, que eu tinha ido para Ibiúna, e cheguei, minha esposa, a gente chegou, era 2 horas da tarde, minha esposa foi colocar a roupa para lavar, não? E aí na hora que colocou para lavar, a roupa ficou das 2 até as 7 horas na máquina, e a máquina não centrifugava. E eu fui ver depois o que era, e eu precisei ali fazer tudo manualmente, fiquei umas 2 horas ou 3 horas ali, praticamente ajoelhado ali no chão, drenando a água, né, e tinha que ser de pouco em pouco, colocando num balde para poder resolver a situação para minha esposa. E aí eu lembrei, falei assim, acho que eu vou... Aí eu falei assim, bom, vou ter que ligar para fazer a manutenção da máquina, né, não ia ser muito barato. E aí eu falei assim, vou ligar para o seguro, quem sabe o seguro da casa cobre. Eu liguei para o seguro. Aí o seguro falou assim, não, a gente cobre o conserto da máquina. Eu falei assim, que legal, eu já fiquei todo aliviado. Mas aí, quando eu estava passando algumas informações para a atendente, ela falou assim, quantos anos tem a máquina? Eu falei assim, tem esse negócio de tempo? Tem. Eu falei assim, quanto tempo que a máquina tem que ter?
Aí ela falou assim, 5 anos. Passou disso, a gente não cobre o problema da sua máquina. Eu disse, tá bom, eu vou dar uma olhada na nota fiscal. E eu tinha a nota fiscal guardada, mas enquanto eu estava procurando nota fiscal, eu falei assim, bom, até agora ela não perguntou dessa nota, né? Eu, humanamente falando, fiquei tentado em chegar e falar para a pessoa, assim, a máquina tem 5 anos, né? Eu não tenho aqui, não achei a nota fiscal e pronto, acabou. E uma das coisas que eu procuro fazer quando eu tenho algumas tentações assim é logo fazer aquilo que é correto. Então eu peguei a nota, olhei e falei assim, a máquina já tem 7 anos de vida. E é uma luta para nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, de viver a todo momento para honrar e glorificar a Ele. São lutas cotidianas, coisas simples que passamos, que precisamos honrar e glorificar o nosso Deus. Ao longo desse período todo, nós olhamos 8 características do discípulo radical. Nós vimos que o discípulo radical, ele precisa se conformar com o mundo, não se assemelhar ao mundo, ter a semelhança com Cristo, né? E à medida em que ele vai se conformando com o mundo e vai se conformando com Cristo, ele vai adquirindo maturidade na sua vida cristã. O cristão, ele só se torna maduro na sua vida quando ele se conforma com o mundo e se assemelha com Cristo. Se ele continuar vivendo de uma maneira igual ao mundo, né, e deixando o conhecimento de Cristo apenas como conhecimento e não sendo transformado por esse conhecimento, ele não é um cristão maduro. Ele pode ter muito conhecimento da vida cristã, ele pode ter 10, 15, 20, 30 anos de vida cristã, saber tudo o que a Bíblia diz, mas não ser maduro, porque ele ainda continua se conformando com o mundo, né, e não se conformando com Cristo. Então, é uma pessoa imatura na vida cristã. Vimos também que nessa parte da maturidade da vida cristã, né, é o cuidado com a criação. E viu, Alessandro, isso aqui me custou, né, muitos cortes de árvores lá podar muita árvore lá na chácara para não matar o bendito do ouriço terrestre, para não machucar os cachorros, tá bom? Eu fiquei com essa lição na minha cabeça, você não posso matar o bicho, né? Eu preciso cuidar bem daquele bicho. Os bichos eles só mataram um gambá, tá? Na semana passada, semana retrasada, mas aí o gambá entrou, não teve jeito, né? Um Rottweiler deu uma mordida, acabou. Entendeu? Mas eu tive que, minha esposa teve que se manter firme com a minha sogra, que ela não deixa podar nada. Então a gente podou tudo para cuidar bem da criação, daquilo que Deus fez. É uma brincadeira isso, mas é interessante porque a minha geração, né, a nossa aqui, nós crescemos, pelo menos eu, né, na minha vida, podendo fazer aquilo que quisesse com a natureza. Matar cobra, fazer isso, né? Pegar o bicho, fazer aquilo e tal, não sei o quê. Né? Sem se preocupar muito com tudo isso. Não? E é importante nós lembrarmos que nós precisamos cuidar bem da criação. Isso vai desde o lixo dentro de casa, isso vai desde quando eu estou dirigindo e não jogar lixo na rua, né? Até você cuidar bem da natureza, daquilo que Deus te deu para poder administrar e cuidar e gerir. Não? Vimos também que eu preciso manter uma vida simples, né? De não ter muitas preocupações nesta vida, né? De se preocupar em ter coisas. Eu posso até ter, mas isso não é o foco da minha vida. Eu tenho porque Deus me deu condições para ter. Não?
Mas independente de eu ter condições ou não, eu preciso ter esta vida simples em Deus. E não ficar preocupado, ansioso com as coisas que o mundo nos oferece, né? Com essa parte material do mundo. Eu preciso sair todo dia, eu preciso fazer aquilo, eu preciso não sei o quê. Olha, tá vendo aquela pessoa? Ela tem uma roupa daquele jeito, aquele celular, aquele tênis. Né? Eu preciso ter essa vida simples, né? De descansar tudo nas mãos de Deus. Saber que é Ele quem cuida de nós, né? E gerir aquilo que Ele tem me dado com a sabedoria que Ele me dá. Né? Então, quando eu busco ter essa vida, ó, não estou vivendo conforme o mundo, estou vivendo conforme Cristo, eu cresço com Cristo, né? Eu preciso também cuidar bem da criação, viver em simplicidade, né? E ter equilíbrio na minha vida com Deus. Eu não posso ser 8 ou 80. Tem hora que eu estouro mesmo. Né? Hoje eu passei o dia inteiro lendo a Bíblia, mas aí depois fica um mês sem ler. Né? Eu preciso ter uma vida equilibrada com o meu Deus. Né? Uma vida disciplinada com Deus. E não viver conforme as circunstâncias. E não depender das circunstâncias para ter este equilíbrio e esta maturidade na minha vida com Deus. Preciso também ter essa dependência de Deus e também enfrentar a morte. É interessante que a parte da independência, eu lembro aqui que ela fala um pouco sobre você entender e ter maturidade nas humilhações que podemos passar na nossa vida. Seja quando está chegando uma idade, né, estou chegando aos meus 80, 90, 95, 100 anos, e eu dependo de pessoas, né, seja também no ambiente de trabalho, outras situações, onde a minha vida ela não vai ser honrada em todos os momentos e vou passar por situações que fogem totalmente do escopo daquilo que eu vivo no meu dia a dia, né? E me quebra as pernas e eu preciso entender de que em qualquer situação eu dependo de Deus. E a parte da morte existe a parte de que há necessidade de eu morrer a cada dia na minha vida, né, em dizer não para o meu eu, e entender também que um dia, enquanto eu estiver aqui neste mundo, a não ser que Jesus Cristo volte antes em que eu enfrente a morte, né, eu vou enfrentá-la. E esse meu corpo virará pó. E enfrentar isso sabendo que não é o fim da minha vida, mas que é a continuidade da vida eterna que foi outorgada em mim através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Isto tudo foi o que nós vimos no estudo deste livro. E eu gostaria aqui de ressaltar alguns versículos que o John Stott ele coloca nesse último capítulo, né, da conclusão. Ele utiliza esse texto de João 13:13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. E ele também vai falar de João 13:17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Mas o que ele está dizendo aqui nesses dois versículos? Ele não está dizendo qual que é o assunto aqui que é colocado. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, o título desse conjunto de versículos, que acho que deve ir desde o 11 até o 19, se eu não me engano,
ele vai dar o título ali de humildade, que é quando Jesus, então, ele lava os pés dos seus discípulos. E enquanto eu pensava a respeito do que falar sobre esse desafio de concluir este assunto, né, me veio sempre à mente uma qualidade da qual eu e você precisamos ter e precisamos batalhar a cada dia para viver, que é a humildade. A humildade na nossa vida cristã. E existem 3 versículos que eu gostaria de olhar com vocês. Eu vou pegar aqui minha Bíblia. Eu vou pedir para um de vocês abrirem Isaías 66, 2. Quem achar pode falar achei, e aí a gente espera um pouquinho para todo mundo achar, e aí podemos ler o versículo. Isaías 66, 2. Quem achou? Achei, pastor. Tá ok, a Cida. Posso Acertei, ler? né? Pode sim. Pode? Todo mundo já achou? Ah, eu estou no Ok? celular, gente. Então, beleza. Pode ir, então. 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Interessante este versículo, porque ele diz, em meio a todo o caos que estava vivendo nessa época de Isaías, é que Deus olharia, né, ele colocaria os seus olhos. Deus não tem olho, ele é espírito. Mas aqui é como se dissesse, olha, eu vou dar toda a minha atenção àquele que tem um espírito abatido e que treme da minha palavra. Humildade de vida. E que reconhece que a palavra de Deus é muito maior do que qualquer palavra de qualquer outra pessoa, e até mesmo a minha. Porque a palavra de Deus é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é a palavra de qualquer um. Não. O povo judeu aqui, o povo de Israel, estava sendo disciplinado não porque eles não conheciam a Deus, não porque eles não sabiam como eles deveriam viver. Aliás, nessa época de Isaías, eles cultuavam a Deus porque eles sabiam o que deveriam fazer, mas eles também cultuavam outros deuses. Eles tinham um tempo com Deus e falaram assim, agora, Deus, eu já prestei culto a ti e agora vou prestar culto a outros deuses. Agora eu vou fazer aquilo que é gostoso de fazer, de estar ali louvando aos outros deuses, né? E dando todo, e soltando todas as coisas da minha carne, as vontades da minha carne. Eles não tinham um coração apenas em Deus. E por quê? Porque eles faltavam uma coisa, que era o tremor à palavra de Deus. E Deus, ele olha para aqueles que têm humildade, de que reconhecem que Deus está acima, não, daquilo que ele imagina que é. Tem uma frase, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que diz assim, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Na humildade verdadeira, o serviço que prestamos aos outros é tanto um feito do sacrifício único de Jesus, quanto a evidência dele. Só o seu sacrifício possibilita que alcancemos e experimentemos a verdadeira grandeza
aos olhos de Deus. Humildade na nossa vida, em servir àqueles que são os nossos próximos. Não? Tremer em relação à palavra de Deus. Essa é uma característica que eu e você, como discípulos radicais, devemos ter. A primeira delas é a humildade, de reconhecer que Deus ele é grande. Uma pessoa que não reconhece, que não é humilde, ela não reconhece que Deus ele está acima de todas as coisas. Aliás, ele se acha o tal. Eu resolvo isso, eu faço isso. Quando nós passamos por problemas, por conflitos dentro do lar, ou no ambiente de trabalho, muitas vezes, e quase 100% delas, por causa do ego de um lado e por causa do ego do outro lado, em que você acha que você está certo e o outro acha também que está certo. O orgulho, ele bate forte em 100% de todos os nossos problemas. Batemos cabeça muitas vezes por causa disso. E uma das razões de nós termos orgulho é porque nós não trememos diante da palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 17, eu já falei esse versículo diversas vezes para vocês. Deus ele falou que o rei, quando ele tivesse um rei, ele deveria ter uma cópia da lei, para ler ela todos os dias. E para que ler ela todos os dias? Para que aprendesse a temer a Deus. Tremor na palavra de Deus. E era o que faltava para aquela nação, Israel. Vamos olhar agora para o segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Esse, para mim, é um dos versículos mais bonitos das Escrituras. Agora nós vamos voltar um pouquinho aqui. De Isaías, nós vamos para trás. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Pode ler? Pode ler. Vamos lá. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, e agora em diante terá que enfrentar guerra. Olha só, Deus falando para Asa. Diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Deus não tem olhos, mas ele é onisciente, conhece tudo o que acontece sobre a terra, sob a terra. E ele se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Não? Coração total ao Senhor. E ele nos conhece plenamente. Tremor diante da palavra. E a segunda característica que nós podemos acrescentar a um discípulo radical é ter um coração total a Deus. Mas como que eu faço isso? Eu peco, eu erro. É interessante que Deus ele diz que o rei Davi era um homem segundo o coração dele. E o rei Davi também errava e pecava. Mas ele não tinha prazer nisso. Aliás, o prazer do rei Davi era estar na presença de Deus. Era se desgastar no conhecimento e no louvor de Deus. Era se dar totalmente a Deus. Nós vemos isso diversas vezes, na vida do rei Davi. Vemos também o rei Davi sempre dependendo de Deus toda vez que ele ia para uma guerra.
E eu já disse para vocês que o rei Davi poderia muito bem se orgulhar e confiar plenamente nele mesmo. Ele é como se fosse, sabe aqueles altos executivos, donos de empresas enormes, né, no mundo que nós estamos. Se você for conversar com ele e for expor alguma ideia para ele vai assim, não. A minha ideia é que é que prevalece. Não, por quê? Porque ele é autoconfiante. Ele acha que aquilo que ele fez é o melhor para se resolver uma situação. Mas o rei Davi ele nunca fez isso quando ele ia para uma guerra. Ele sempre consultava a Deus. E quando ele tremia e temia, diante de uma situação, ele consultava a Deus. Quando ele pecava, né, quando ele errava na sua vida, na sua conduta, ele conversava com Deus. E se arrependia amargamente daquilo que ele fez. Deus, ele nos conhece plenamente. E a atenção dele estará voltada àqueles que têm um coração total diante dele. E ele se mostrará forte a estes. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Quem que falou? Moreira. Ali. Pode falar. Moreira. Moreira, é isso? O próprio. Ah, então tá. Pode falar. Não, Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mais uma vez, ressaltando essa qualidade que eu e você, como discípulos radicais, devemos ter, a humildade. Deus se mostra forte, Deus ele está presente, ele olha, ele dá atenção àqueles que são humildes de coração, que têm humildade na sua vida, na sua conduta, que não confiam em si mesmos. E por que Deus odeia tanto o orgulho? Eis a razão. Eu vou aumentar aqui para quem está com o celular poder ler. O orgulho é quando seres humanos, pecadores, desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência dele. Vou ler aqui novamente. Porque Deus odeia tanto o orgulho. Eis a razão. O orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência dele. Toda vez que eu e você agimos com soberba, nós buscamos o prestígio na nossa vida, naquilo que estamos fazendo, né, e recusamos reconhecer a posição real e verdadeira de Deus em nossas vidas. Nós dizemos não para Deus. É duro isso. Por isso que tanto eu como vocês não podemos concluir aquilo que o John Stott, né, iniciou, falando a respeito do discípulo radical. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em suas cartas como um discípulo radical deve viver. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse através dos evangelhos, da maneira como um discípulo dele deve viver. Se você o conhece, você deve obedecê-lo. Aquilo que o Deus Pai disse ao longo de toda a história, né, ao seu povo,
o escolhido, de como que eles deveriam viver. Aquilo que Deus disse para Adão, a maneira como ele deveria viver. Aquilo que Deus disse para Caim, a maneira como ele deveria viver, dominar os desejos do seu próprio coração. Compete você dominar os desejos. Compete você lutar contra esses desejos que lutam contra a posição que Deus tem neste mundo e na minha vida como Criador que Ele é. Compete a nós, então, a cada dia, negar a nós mesmos, a lutarmos com nós mesmos, nossas vontades carnais, aguardando o grande dia de quando nosso Senhor Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, voltará, né? E quando nosso corpo será glorificado. E teremos e poderemos, com os olhos santos, a mente santa, né, o raciocínio santo, compreender a grandeza e a imensidão do nosso Deus em toda a eternidade que nós viveremos ao lado dele, como discípulos radicais, na raiz, né, na palavra, tremer diante da palavra. Eu gostaria de colocar uma última música. Essa música, infelizmente, não vou poder cantar porque eu vou compartilhar ela com a letra, porque eu gostaria que vocês acompanhassem essa letra. E só ao final dela, né, vocês, né, quando nós terminarmos o nosso encontro, vocês poderão escrever os seus pedidos de oração. Enquanto estivermos ouvindo esta música e lendo a letra desta música, reflita a respeito da tua vida. Não gaste esse tempo para escrever o seu pedido de oração. Gaste esse tempo para refletir como é que tem sido tua vida com o teu cônjuge, com os teus medos a respeito desse momento de pandemia que estamos vivendo, com o teu negócio, com os teus sonhos, com as tuas vontades, né, com o teu gênio. Né? Dizer muitas vezes, eu tenho um gênio forte mesmo. Como é que está a tua vida? Como é que você está? Vou colocar aqui a música. Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu colocar o som. Spotify. crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
ainda neste sentimento de oração e de louvor a Deus, eu gostaria de ler com vocês algo que eu orei a Deus há alguns anos atrás, quando estava refletindo a respeito de humildade. E eu gostaria de colocar para vocês aqui, eu vou dar uma pausa na gravação, acho que isso daqui não precisa aparecer depois. Na mãos, muitas vezes de lutar contra isso, até mesmo por orgulho, para viver bem com as outras pessoas. Mas como aprendemos até agora, precisamos nos manter firmes diante de Deus. E é um exercício para nós pontuarmos tudo aquilo que precisamos, ser mudados por Deus, moldados por Ele. E lutar dizendo não para toda a nossa vontade carnal, né, de viver ao bel prazer. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai, coloco aqui, ó Deus, a minha vida nas Tuas mãos. Me ajude, ó Deus, na minha luta diária, de viver de uma maneira que honre e glorifique o Teu nome, que santifique o Teu nome, que reconheça a Tua grandeza sobre todas as coisas, até mesmo naquilo que eu tenho de bom. Foi o Senhor que me deu e é graça Tua. E me ajude, ó Pai, a viver de uma forma humilde, ó Deus, madura, íntegra, com equilíbrio de vida, se assemelhando e buscando se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Humildemente aqui também, ó Deus, peço por cada um que aqui está, ó Deus, que o Senhor também conceda a eles sabedoria, discernimento, força para viver de uma maneira que honre e glorifique o Teu nome. Que possamos, ó Deus, ser conhecidos e reconhecidos aonde nós estivermos, como servos Teus fiéis, Deus, pessoas que honram e glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo, que está acima de todos os nomes. Daquele que nos comprou com seu sangue precioso na cruz. Ajude, ó Pai, a cada um. Nos ajude, ó Pai, a confiar sempre, plenamente no Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que eu oro. Amém. Hoje será um pouco diferente, não teremos música para vocês escreverem os seus pedidos de oração. Mas eu peço que depois vocês coloquem lá no WhatsApp os seus pedidos e podemos ter um tempo agora para bate-papo, para quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então, está aqui aberto. Boa noite, pessoal. Eu iria finalizar, porque eu vou fazer o devocional a Sofia agora. A parte eu faço com ela antes dela dormir. Ela tem aula amanhã. Queria desejar que vocês tenham uma boa noite, a paz do Senhor. Muito obrigado. E tenhamos um final de semana aí abençoado. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite, Amém. Mônica. Boa Deus te noite, abençoe. Mônica. Amém. Magdiel. Boa noite, irmão. Boa noite. Fiquem à vontade todos aí para falar. Para bater papo, tá Quiserem aberto aqui. perguntar, se não quiserem, eu coloco uma música caipira aqui, tá? E aí Ô, já pastor quebra esse Gustavo. gelo, hein? Diga, Andrés. Eu achei muito interessante esse fechamento agora e me fez lembrar um livreto que eu li aqui do George Miller. Não sei se você já leu sobre ele. Já ouvi falar dele, mas acho que talvez eu não tenha... Mas ele tem uma frase final aqui que também cabe muito como discípulo radical, como fechamento, né?
Eu vou só lê-la rapidinho, porque Uhum. diz assim: houve um dia em que morri. Morri para George Miller, para os seus gostos ou predileções, suas opiniões, suas preferências, suas vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou censura até mesmo dos meus irmãos e amigos. Desde então, tenho me dedicado somente a ser aprovado por Deus. Uau. Amém. Uau. Para a gente ser um discípulo radical, a gente tem que ir por essa linha, né? É, linha da morte. Né? Morrer para o mundo, né? Aham. É algo que nós precisamos viver a cada dia, né? Essa morte, né? De morrer para o mundo, morrer para os nossos desejos, morrer para nós mesmos, né? Uma palavra muito profunda desse servo de Deus, né? Do Miller, né? Muito profundo, da qual é um grande desafio para nós e com certeza também o era para ele, né? Então, viver essa morte de você morrer a cada momento não é fácil, não. Né? Mas é necessário, né? Como discípulos radicais. Obrigado, viu, por compartilhar essa frase, Andressa. Muito obrigado. Eu achei muito parecido até com o que o senhor... É chave de ouro. Até com o que o senhor escreveu também foi muito bacana, o que o senhor colocou. E eu achei muito parecido também com o que ele colocou. E achei muito interessante. Amém. Obrigado. O pessoal está todo mundo assim, sério. É o tema, pastor Gustavo. O tema é muito forte. Eu sei, gente, que eu chorei, eu derramei lágrimas, mas se quiserem rir agora, podem rir. Fiquem à vontade. Esse seu momento faz parte do discípulo radical, né, Gustavo? A gente tem que colocar nossos sentimentos para fora e humildade. Realmente. Sim. É assim que tem que ser. Então, é que o tema, assim, o que você expressou aí foi uma coisa que é para a gente realmente ficar remoendo na música também, você falou. É difícil. Esses últimos pontos que eu coloquei faz parte de um livro que é o seguinte: humildade. Como é que é mesmo? Acho que é assim: humildade, a verdadeira grandeza. Esse era um livro que a editora Fiel ela dava de graça, em PDF. Tanto que eu tenho esse livro em PDF por causa disso. Né? Mas agora eles estão vendendo. No site da editora Fiel ele está R$ 41,00 e no site da Amazon está R$ 34,00. Mas é um livro que vale, né, você comprar e você tê-lo. Eu não posso distribuir o arquivo PDF, a gente firma um contrato quando baixa o arquivo de não distribuir ele. Né? Mesmo hoje tem livros que eles distribuem em PDF e eles colocam lá que você assume, para você assumir esse compromisso de não distribuir o livro. Né? Então quem quiser tem que entrar no site. Mas esse livro em particular eles estão vendendo agora. Né? Mas é um livro que vale a pena você ler. Que vai mexer muito com você, né, na tua vida aí. Qual que é o título, Gustavo? Humildade, a verdadeira grandeza. Isso eu estava lendo em 2019, acho que esse livro, né? Era algo que Deus estava trabalhando na minha vida sobre orgulho, né, e depender dele. Aí eu fui ler esse livro e achei ele, né, e você lê ele assim praticamente numa sentada. É um livro fantástico. Não. Mas a gente vai começar algum outro livro, pastor, aqui no PG? Não, agora não. Agora nós vamos voltar para a parte de reflexão bíblica. E aí eu tenho previsto, né, porque assim, esse PG é um PG singular, porque ele foi aberto por causa da pandemia. Então, se acontecer no ano que vem dos PGs voltarem a serem presenciais, eu não sei se o PG ele vai deixar de acontecer, esses encontros aqui. Né? Acho que se acontecer dele morrer, ele vai morrer naturalmente, né? Faz parte. Né?
Mas a minha intenção que eu tenho colocado aqui é talvez no ano que vem a gente ter um encontro, né, um encontro anual, mas estudando livros, alguns livros que são interessantes, talvez esse da humildade, né, algum outro livro que seja interessante da gente estudar, e aí a gente ir refletindo, né, ter 3 livros no ano, acho que seria legal, né, a gente estudar aí ao longo de um ano, né? Então não sei ainda como é que vai ser. Esse ano não, esse ano nós vamos seguir naturalmente aí estudando alguns livros das escrituras, né? E aí quem sabe talvez no ano que vem a gente mudar um pouco o foco, né? E talvez estudar livros mas mantendo essa pegada de pequeno grupo, né? De ter o tempo, né? De louvor, o tempo de oração e de reflexão bíblica também, né? São livros que sempre apontam para as escrituras, como o livro do John Stott, né? Você podia falar o mesmo assunto dele com um versículo bíblico, porque ele faz isso no livro dele, né? Ele não foge das escrituras. O problema é ir para algum livro que vai longe, né? Nos seus pensamentos, na sua direção. Mas livros extremamente bíblicos que olham para o Senhor Jesus Cristo, para a palavra de Deus que é eterna, então esses livros vão fazer parte daqui, né? Tá. Então, Mas uma coisa vai ter, pelo menos um livro do Velho Testamento nós vamos estudar inteiro, porque eu e o Velho Testamento eu gosto muito, então eu vou acabar fazendo isso, né? Ô, pastor, Diga, quem que está falando? É a sou eu, Adriana? Adriana. Eu queria, aproveitando que o senhor comentou aí sobre o PG, não tem a igreja não pensa em pelo menos manter um online? Provavelmente vai ser esse daqui, Mas manter um online. online. Isso, Porque esse daqui vai eu ser moro na 100%. saúde e eu Aham, não. E para mim, na saúde, fica difícil tá. ir num horário, sabe, para ir para o Aham. Morumbi. Não, esse PG ele vai ficar online 100%. Ele não vai mesclar. Eu sei de alguns PGs que talvez mescle entre presencial e online. Tem um PG que acontece de sexta-feira na igreja, toda sexta na igreja, já conversei com os líderes, e eles pensam em mesclar entre ter um encontro quinzenal presencial e outro encontro quinzenal online. Entendeu? Então, eles vão manter encontros semanais, mas sendo quinzenais entre online e presencial. Entendeu? Agora, alguns outros líderes talvez sejam só presencial, né? Eu acho que alguns PGs vão manter alguma ferramenta online, porque tem gente que às vezes não consegue ir, e talvez eles façam isso porque viram que dá para manter os encontros dessa maneira também, né? Mas esse PG de quarta-feira ele vai ficar 100% online até enquanto ele for existindo, né? Tá bom? Tá certo, obrigada. Ok. Tá gravando ainda, né? Deixa eu parar aqui. Isso que eu ia falar, tá gravando.